Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso de número 14. Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ruth 1,14. Quem achou aí na sua Bíblia, diga amém. Então quem não achou, nem procurou, olha ali para o Data Show. Ruth 1,14 diz assim a palavra do Senhor: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, ela que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Você diz amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus e Pai amado, eu sou grato a Ti, Senhor Deus, porque mais uma vez podemos estarmos na Tua casa, na Tua presença, para que, Senhor Deus, adorarmos a Ti na beleza da Sua santidade, para que falarmos, Senhor Deus, contigo em oração e ouvirmos a Tua voz. Senhor Deus, já temos ouvido, já temos falado, Senhor Deus, e o que eu te peço nesta hora, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Ministra-nos, Senhor Deus, a Tua vontade, e faz-nos entender, Senhor Deus, aquilo que deseja comunicar conosco nesta noite. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem vos assentar. Bendito é o nosso Deus. Como eu falei, dado ao mês, seu mês das mulheres, e o dia 8 ter sido o dia das mulheres, nós vamos estar refletindo sobre a vida desta mulher, por nome de Ruth. A história de Ruth, ela começa com a saga da sua sogra Noemi, que a Bíblia vai dizer ali no versículo 1 do capítulo 1 do seu livro, que nos dias em que os juízes julgavam Israel, a Bíblia diz que houve fome na terra. E um hebreu de Efrata saiu a peregrinar nas terras de Moabe juntamente com sua família. E é o nome deste homem, Elimeleque. E foi ele com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, que na época ainda eram adolescentes, Malom e Quilion. E a Bíblia vai nos dizer que eles foram para Moabe. E lá começaram a assentar-se, a construir seus patrimônios, a edificar casas. A Bíblia vai dizer que a vida deles começa a prosperar e progredir em Moabe. Mas a Bíblia vai dizer também que num determinado momento a morte visita a casa de Noemi e leva o seu esposo Elimeleque. E aquela mulher fica viúva de seu marido. Acontece que ela ainda tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que passou-se 10 anos em Moabe. E seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram com mulheres moabitas. Malom veio a casar-se com Ruth e Quilion com Orfa. Mas a Bíblia diz que o tempo passa e a mesma morte vai visitar a casa de Noemi novamente. Agora vai levar de uma vez só os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E deixando agora Noemi e as suas 2 noras desamparadas totalmente. Desamparadas financeiramente, desamparadas emocionalmente, desestruturadas familiarmente. 3 viúvas que não têm agora condições de se sustentar. As viúvas no tempo do Antigo Testamento não trabalhavam, então elas tinham uma dificuldade muito grande em relação ao seu sustento, e a sua dependência era muito grande dos seus maridos. E agora 3 mulheres viúvas dentro de uma casa,
sem condições, sem provisões, sem recursos financeiros para darem sustento a si mesmo. Nesta hora, a Bíblia vai narrar que ouviu-se em Moabe que o Senhor havia visitado Belém. E Noemi então toma a seguinte decisão: eu vou voltar para casa, eu vou voltar para Belém, eu vou voltar para a terra dos meus pais. E ela então, as suas 2 noras vão com ela até um determinado ponto do caminho, e ela chega para as suas 2 noras e fala o seguinte: filhas minhas, volte para a sua casa, volte para os seus deuses, volte para a sua terra, volte para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filhos com os quais eu possa te dar para que vocês possam casar-se com eles. Então não faz sentido vocês me seguirem, vocês ainda são jovens, vocês têm uma vida ainda pela frente. Vocês podem casar-se novamente com um dos moradores da sua terra, porque se vocês me seguirem, estou eu desamparadas, então nada eu posso lhe acrescentar. A Bíblia diz que Noemi fala o seguinte: olha, eu já estou velha, e se ainda essa noite eu tivesse com um homem e eu viesse a engravidar, vocês esperariam eles até que eles viessem a crescer para que eles pudessem tomá-las por esposa? Não, filho, não faz sentido. Não faz sentido vocês continuarem a me seguir, porque eu não tenho nada para vocês. E aí a Bíblia diz que naquele momento a sua nora órfã, ela dá ouvidos à sua sogra, a beija, a abraça, chora com ela, e com o coração partido, mas volta para a casa dos seus pais, para os seus deuses, para a sua terra. É nesse momento que Noemi olha para Ruth e fala o seguinte: olha, sua cunhada voltou para a sua terra, para a casa dos seus pais, voltou para os seus deuses, faz tu o mesmo. Volte para a sua terra, volte para a casa do seu pai, volte para os seus deuses, não adianta vocês me seguirem. Aí é nessa hora que nós vimos esse texto, que é um texto muito bonito, que é o texto mais bonito do livro de Ruth, aonde Ruth olha para a sua sogra Noemi e fala o seguinte: olha, não inste para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Naquele momento, a gente vê a atitude de Ruth, uma atitude que vai fazer com que ela se assenhore do seu destino e não se torne refém das circunstâncias que fizeram dela uma mulher viúva frustrada. E nós vamos ver que lá na frente, no capítulo 3, quando ela vai ter um encontro com Boaz, Boaz vai falar o seguinte para ela: olha, filha, tudo que me pedires a ti eu farei, porque eu tenho ouvido falar acerca da sua benevolência para com a sua sogra, e como abandonaste a tua terra, a casa do teu pai, os teus deuses, para acompanhar a sua sogra que não tinha nada para te oferecer. E aí a Bíblia vai dizer que Boaz fala o seguinte: toda a minha terra, falando, se referindo agora a Belém, toda a minha terra sabe que você é uma mulher virtuosa. Toda a minha terra sabe que você é uma mulher virtuosa. E o que eu acho interessante, como foi orado aqui agora há pouco, sobre a mulher de Provérbios, capítulo 31, que a Bíblia diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede aos de rubins. Eu não sei se uma mulher consegue agregar à sua vida todos os valores e princípios e preceitos descritos em Provérbios 31 acerca das características de uma mulher virtuosa. Mas a Bíblia vai narrar na história de Ruth que ela era uma mulher virtuosa.
E por isso eu quero usar a história dela para falar com você nessa noite aquilo que Deus falou ao meu coração, de algumas características que, se nós incorporarmos na nossa vida, vai fazer com que as nossas virtudes sejam conhecidas por todos aqueles que ouçam falar o nosso nome. E a primeira característica que eu vejo na vida de Ruth, que é algo que eu e você temos que trazer para a nossa vida, é que ela era desapegada do seu passado. Era uma mulher que era desapegada do seu passado. E isso é uma coisa interessante para mim e para você refletirmos, porque o passado não pode ser para a gente uma prisão. O passado não pode ser para a gente uma prisão. Nós somos construídos por tudo aquilo que vivemos, pelas experiências que experimentamos, pela história de vida que nós conseguimos viver. Mas nós temos que entender que o passado não pode nos definir. O passado ele não pode nos definir no presente, nem nos programarmos para o futuro. Através do passado, nós adquirimos sabedoria, adquirimos experiência, aprendemos lições importantes com os nossos erros, com os nossos acertos. Mas, no entanto, nós precisamos entender que aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que não me serve mais, aquilo que não pode mais andar comigo para o próximo nível que Deus deseja me levar, eu tenho que me desapegar dele. E Ruth, ela desapegou-se do seu passado, e com isso ela conseguiu experimentar algo novo na sua vida, partindo para uma terra longínqua, aonde ela viria de criar novas experiências, e isso mudaria completamente a sua vida. Se você for ler Isaías 43, versículos 18 e 19, a Bíblia vai dizer exatamente o seguinte: olha, esqueçam o que se foi, não vivam mais no passado. Vejam só, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. E será que vocês não percebem? O Senhor falou através do profeta Isaías o seguinte: olha, vocês precisam esquecer o seu passado. Vocês precisam abandonar tudo aquilo que lhe causou dor, que lhe causou frustração, que lhe causou arrependimentos, que lhe causou remorsos, que lhe causou marcas, que lhe causou traumas. Porque isso muitas vezes pode estar sendo um peso muito grande para você carregar na sua vida. E Deus está falando: olha, esqueça o que já foi. Quem vive de passado é museu. Não vivam no passado. Olha o que a Bíblia diz: não vivam no passado. Ah, porque no passado eu era assim, no passado eu agia assim, no passado eu vivia assim. Ei, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fizeram novo. E o Senhor ainda vai falar em Isaías: vejam que eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Será que vocês não a reconhecem? Uma pessoa que não consegue desapegar do seu passado, não consegue enxergar o novo de Deus na sua vida. Uma pessoa que não consegue se libertar do seu passado, não consegue experimentar experiências melhores e maiores em Deus. Por quê? Porque ela está tão apegada àquilo que foi, que não consegue viver aquilo que é e aquilo que pode ser. Esqueça o seu passado. Existem muitas pessoas, porque não receberam carinho no passado, é bem possível que elas comecem a acreditar que não são merecedoras de nenhum tipo de afeto. Pessoas que foram traumaticamente repreendidas por algum fracasso, ela muito provavelmente não consegue aceitar, e com isso começa a duvidar das suas próprias capacidades. Eu quero lhe dizer o seguinte: se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém te traiu, se alguém não foi honesto com você, se alguém foi usado pelo diabo para provocar um trauma na sua vida, para lhe causar uma dor muito grande no seu coração, eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo: você precisa ressignificar isso.
Você não pode deixar com que as amarras do passado sejam uma âncora na sua vida e isso impeça você de progredir. E eu quero lhe dizer que você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo é o agente de Deus que está em nosso meio, que ele pode pegar os cacos da sua vida e fazer tudo. Deus pode pegar os cacos da sua vida e fazer tudo novo. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você possa ter chegado aqui quebrado. Quebrado emocionalmente, quebrado estruturalmente, psicologicamente, espiritualmente. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo, ele tem o poder de pegar os seus cacos e fazer tudo novo na sua vida. Paulo foi um homem que teve um passado que era recriminável, mas ele falou o seguinte, quando ele entendeu: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo avançando para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo falou o seguinte: olha, eu não olho para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. O passado não me pertence mais, porque um futuro me espera em Deus. Você pode dizer o seguinte, repetir comigo: o meu passado passou e não volta mais. O conselho de Deus para a sua vida é hoje: não viva no passado. As experiências aprendidas servem para moldar os nossos conceitos atuais, mas elas não precisam determinar o nosso futuro. Deus, ele pode te dar esperança para viver algo novo. Segunda característica que eu quero salientar acerca de Ruth, que tornaram dela uma mulher afamada na sua virtude, é que ela era leal à sua sogra. Ela era leal à sua sogra. Quando Noemi chegou para ela e falou o seguinte: filhas, voltem para a casa dos seus pais, voltem para a vossa terra, voltem para os seus deuses. Orfa imediatamente ouviu o conselho da sua sogra, porque era um conselho coerente. Noemi falou: eu não tenho mais nada para lhes oferecer, volte para a casa dos seus pais, para os seus deuses. E Orfa assim fez. Como Noemi não pode mais me oferecer nada, eu vou voltar para a casa dos meus pais, eu vou voltar para a minha terra, vou voltar para os meus deuses, vou voltar para a minha gente. Porque não adianta eu continuar seguindo Noemi, uma vez que ela não tem nada para me oferecer. Mas quando Noemi fala com Ruth, Ruth fala o seguinte: olha, nem insista para que eu te abandone, porque aonde quer que tu fores, eu vou. Aonde quer que tu passares a noite, eu vou passar com você. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E que me faça o Senhor o que Ele bem quiser, se outra coisa senão a morte me separar de ti. Há um ditado muito verdadeiro que diz o seguinte: a lealdade de um homem em relação à sua esposa é provada quando ele tem tudo. Já a lealdade de uma mulher ao seu esposo é provada quando ele não tem nada. Quando ele não tem nada. Noemi não tinha mais nada para oferecer para Ruth, mas Ruth falou: eu vou com você até o fim. Se for para morar debaixo da ponte, vou morar com você lá. Se for para ficar pão em língua, eu vou estar com você lá. Se for para dormir num celeiro ou em qualquer outro lugar, eu vou dormir com você lá. A lealdade de Ruth fez com que ela fosse reconhecida em suas virtudes como alguém que se manteve fiel, mesmo a despeito das circunstâncias desfavoráveis. E muitas das vezes
Muitas mulheres e homens, elas fazem juras de amor aos seus cônjuges no dia do seu casamento, prometendo fidelidade e lealdade na saúde, como também na doença, na pobreza, como também na riqueza, na abundância ou na escassez. Mas quando vem as primeiras frustrações, as decepções, as primeiras privações das vidas, muitas pessoas arregam, abandonam a sua posição, deixam a sua lealdade de lado, porque não lhes convém mais estar ao lado de alguém que não lhe seja favorável ou que lhe proporcione qualquer conveniência. Muitas mulheres e homens, a gente consegue observar nas atitudes deles que essas juras feitas no altar, diante de um pastor, diante de Deus, são só da boca para fora, porque não tem sustento. Na primeira prova, abandona o voto conjugal. Na primeira dificuldade, abandona os seus parceiros, abandona as suas famílias. O índice de divórcio hoje é alarmante, assustador. De pessoas que juraram diante do altar, dizendo o seguinte: eu estou contigo até que a morte nos separe. Ruth é um exemplo de lealdade. Ruth foi leal. Ela se apegou a Noemi e não a abandonou. Aí eu pergunto a você, e você responda para si mesmo: até onde vai a sua lealdade? Até onde você está disposto a ir pela aliança que você fez com o seu cônjuge? Até onde você está disposto a ir pelo conserto, pela aliança que você fez perante o altar, diante de Deus? De que pudesse vir o que viesse, você se manteria fiel. As pessoas que traem aos seus princípios e valores são aquelas mesmas pessoas que são capazes de trair a qualquer pessoa em qualquer tipo de acordo ou contrato. Ruth, ela foi leal à sua sogra. E ela foi até o fim. Terceira característica que eu quero salientar acerca de Ruth é que ela era uma mulher determinada. Você observou aí o versículo 18 que nós lemos do capítulo 1, aonde Noemi, vendo que Ruth estava determinada, resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar sobre esse assunto. Uma pessoa determinada é alguém que sabe exatamente o que quer, que não se demove facilmente das suas decisões, dos seus objetivos. Ela estabelece um propósito e se compromete com esse propósito de ir até o fim. Ruth disse a Noemi: aonde quer que tu pousares, pousarei eu. Aonde quer que tu morreres, eu morrerei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Sabe por que nós muitas das vezes fracassamos na nossa vida? Falta de determinação, falta de firmeza, falta de consistência, falta de robustez no nosso caráter em manter a nossa palavra empenhada. Uma pessoa, quando ela é determinada, ela é capaz de lidar com os problemas que aparecem, porque problemas são circunstanciais, e por causa disso, ela não toma decisões permanentes com base em problemas que são passageiros. Uma pessoa que é determinada, ela consegue superar os obstáculos, elas enfrentam situações adversas sem retroceder, elas conseguem encontrar equilíbrio emocional e intelectual, mesmo em momento de grande estresse. Uma pessoa que é determinada, ela tem uma visão positiva de si mesma e das suas habilidades, ela acredita em si próprio. Uma pessoa que é determinada, ela consegue fazer planos e cumpri-los. Uma pessoa determinada, ela não é mimizenta, ela não fica se vitimizando para os outros,
ela não fica choramingando a vida. Ela não fica, ó Deus, por que permitisse que isso viesse a acontecer? Ruth teria motivos de sobras para lamentar a sua sorte, para lamentar a perda do seu sogro, a perda do seu cunhado, a perda do seu marido, o abandono da sua cunhada Orfa, o momento de privações que ela haveria de passar por causa das circunstâncias que ela estava vivendo. Mas em nenhum momento no livro todo de Ruth nós vemos ela reclamar. Uma pessoa determinada, ela não fica se vitimizando para os outros. E o grande problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós só olhamos para os problemas. E porque só olhamos para os problemas, não conseguimos olhar para a possibilidade de solução. Não conseguimos enxergar uma questão que é muito importante, que é nós sabermos entender que tudo na vida é um processo. E às vezes o processo pode ser doloroso, às vezes o processo pode ser tardio, às vezes o processo pode ser longo, mas no entanto, todo processo tem um propósito. E em vez de nós ficarmos reclamando, questionando Deus, questionando a vida, questionando a nós mesmos os porquês da vida, devemos perguntar: Deus, para que isso? Seu Deus, para que o Senhor está permitindo eu passar por todas as circunstâncias? Para que o Senhor permite que a prova bate na porta da minha casa todas as manhãs e eu não sei o que fazer? Porque embora você não saiba, queridos, tudo na vida tem um para quê. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer o seguinte, que nada acontece fora dos propósitos de Deus. Romanos 8:28 vai dizer o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ruth, por ser uma mulher determinada, ela não questionou a sua vida, não questionou a sua sorte. Ela em todo momento manteve-se tranquila, equilibrada, emocional e intelectualmente, e nunca se desesperou. Mesmo quando a sua sogra, voltando para Belém de Judá, começou a reclamar de Deus. Porque quando elas voltaram de Moabe para Belém de Judá, as pessoas olhavam para ela e falavam o seguinte: olha, não é esta Noemi? E Noemi disse: olha, não me chame Noemi, que significa agradável, graça. Chame-me Mara, porque o Senhor me fez amargar a vida, porque o Senhor deflagrou contra mim a sua ira. Mesmo quando a sua sogra começou a reclamar, Ruth manteve-se firme. Catuca a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: você precisa ser determinado. E aí a pergunta para você aqui essa noite: que tipo de pessoa é você diante da vida? Uma pessoa que lamenta, que chora, se vitimiza? Ou uma pessoa lutadora, que mantém-se firme naquilo que é propósito de Deus na sua vida e não arreda o pé por causa da sua lealdade? A quarta característica que eu quero salientar acerca de Ruth, aqui no texto bíblico, está no versículo de número 2. Ruth era uma mulher otimista. Diga comigo, ela era otimista. Mais uma vez, ela era otimista. Diz aí o versículo 2 do capítulo 2: e Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, filha minha. Ruth era otimista. A pessoa otimista é aquela que nutre dentro de si uma positividade muito grande em relação à vida. Mesmo nas maiores dificuldades, ela não deixa de acreditar que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tem um rapaz que trabalha, sempre faz serviços para mim, e ele inclusive fez vários serviços de gesso aqui na igreja, e ele sempre, quando alguém reclama perto dele, ele fala o seguinte: cara, para com isso, você está trazendo maldição para a sua vida, e eu não quero que isso pegue em mim.
Se quer reclamar, vai reclamar longe, mas não reclama perto de mim não, porque essa negatividade vai atrair um monte de coisa ruim para a sua vida. A Bíblia vai dizer o seguinte: como imagina o homem a sua alma, assim ele é. Ou seja, se você for uma pessoa negativa, que só olhe para os problemas e não olhe para as possibilidades, você nunca vai conseguir enxergar dias melhores. Ruth era uma mulher otimista, mesmo ela chegando em Belém de Judá, com uma mão na frente e outra atrás, desamparada do seu marido, desamparada financeiramente, ela falou para sua sogra: eu não posso ficar parada. Você já tem uma idade avançada, você é velha, fica em casa, eu vou sair para trabalhar. E eu vou atrás daquele a qual eu achar graça. Ou seja, ela saiu contando com a sorte, porque ela imaginou: eu não posso ficar parado aqui, deixando com que nós venhamos morrer de fome. Eu preciso fazer alguma coisa, e eu com certeza vou sair e vou achar alguém com que ache graça aos meus olhos. Uma pessoa otimista, ela é altruísta, ela está sempre ajudando o seu próximo. Ruth, ela não pensou tanto em si mesma, ela pensou muito mais na sua sogra Noemi. Se você observar o texto, o livro todo fala sobre a desgraça desencadeada na vida de Noemi. Mas, no entanto, a narrativa bíblica mostra que Noemi foi muito agraciada pela vida da sua nora. Porque ela pensou mais na sua sogra do que em si mesma. A pessoa otimista, ela é confiante. Uma pessoa otimista, ela não se paralisa diante do medo. Queridos, eu sei que os dias são maus. Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que circunstâncias acontecem na nossa vida que muitas vezes inviabiliza, muitas vezes, as nossas emoções e o nosso raciocínio de enxergar possibilidades. Mas eu quero lhe dizer: não perca a sua confiança e não se paralise diante dos seus problemas. Uma pessoa otimista, ela sempre tem palavras positivas na sua vida. Olha só que coisa interessante. Uma pessoa otimista, ela sempre tem palavras positivas na sua vida. Quando aqueles 12 espias voltaram de espiar a terra de Canaã, a Bíblia diz que Josué, Caleb e mais 10 vieram perante Moisés diante da tenda da congregação e falaram ao povo. 10 dos 12 inflamaram a terra diante da congregação e falavam: olha, nós não podemos, nós não conseguimos, não tem jeito, não tem como nós conquistarmos a promessa de Deus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, ele falando acerca dos moradores da terra: nós éramos como gafanhoto aos seus olhos, e assim também o éramos aos nossos olhos. A maneira como eles se viam reproduzia a vista daqueles que o enxergavam da mesma maneira. Eles se viam como insetos, passíveis de serem pisados, e no entanto, faziam com que os outros enxergassem ele da mesma maneira como eles estavam se vendo. É o texto que eu citei: como imagina o homem a sua alma, assim ele é. Sabia que as pessoas à sua volta podem estar te olhando da mesma maneira como você se enxerga? E isso pode ser um fator determinante para a sua vida de fracasso. Ruth era uma mulher otimista. Uma pessoa otimista é uma pessoa que se recupera das suas derrotas e fracassos, se mantendo de pé. Uma pessoa otimista é uma pessoa que entende que ela não precisa se comparar com os outros, por causa que ela conhece a sua individualidade e sabe exatamente da sua identidade em Deus. Uma pessoa otimista, ela enxerga oportunidades, mesmo onde os outros só veem dificuldades. Ruth conseguiu enxergar isso. Ela não era de Belém, ela era moabita. Havia uma restrição em Deuteronômio de casar-se
os israelitas com os moabitas. A Bíblia vai dizer, os moabitas nunca vão entrar na tenda da congregação. Todas as possibilidades de favor em relação a ela eram mínimas, mas mesmo assim ela conseguiu enxergar oportunidade aonde todos só conseguiam enxergar dificuldades. Uma pessoa otimista, ela não se desespera, porque ainda que as circunstâncias à sua volta possam sair do seu controle, as suas emoções não precisam ser descontroladas. Você sabia disso? O problema pode ser grande, eu sei. Nós sofremos, nós padecemos, nós passamos por circunstâncias ruins. Às vezes o remo escorrega do nosso barco, o volante sai da nossa mão. Mas ainda que as circunstâncias à nossa volta possam sair do nosso controle, você ainda é possível controlar a si mesmo e as suas emoções. Dominar-se é uma arte que poucos cultivam dentro de si mesmo. Você precisa ter autocontrole. Ruth em momento nenhum se desesperou. Em momento nenhum ela se fez refém das circunstâncias. Em momento nenhum ela se vitimizou. Pelo contrário, ela assumiu responsabilidades. Porque ela enxergou a dificuldade da sua sogra e ela falou o seguinte: eu vou me levantar para fazer o que é preciso. A mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a Bíblia diz assim: ela não come o pão da preguiça. Ela não come o pão da preguiça. Ela não fica esperando que o favor bata a sua casa, ela vai atrás. Assim também como Ruth se levantou e foi em busca de algo que resolvesse o seu problema. Ruth foi uma pessoa que aceitou a situação, mas não se conformou com ela. Tem uma comparação que nós costumamos fazer, e eu já vou caminhar para o final, que diz o seguinte: você pode focar a sua vida naquilo que falta, em vez de estar focando naquilo que você tem. A pessoa que foca os seus olhos naquilo que tem, ela não se entristece por aquilo que falta. Mas aquela pessoa que foca apenas naquilo que falta, ela nunca consegue desfrutar daquilo que tem. Talvez a sua vida não seja aquilo que você planejou. Você está no meio do copo, mas no entanto, no meio do copo tem água. E o que falta você pode correr atrás. A questão é: para onde está o seu foco? O que tem ocupado mais a sua visão? Qual tem sido as suas maiores preocupações? Porque se você estiver apenas focando naquilo que está faltando, você vai acabar não conseguindo desfrutar daquilo que Deus te deu. Quinta característica, e eu já vou terminar. Ruth era uma pessoa que tinha um coração ensinável. Presta bastante atenção nesse detalhe. Ruth era uma mulher que tinha um coração ensinável. O capítulo 3, versículo 6 fala que ela foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia orientado. Presta atenção num detalhe muito importante. A grande dificuldade de algumas pessoas é ter um coração ensinável, porque elas não conseguem dar ouvido a uma voz que lhe deseja o seu bem. Pelo contrário, ela busca sempre solução através da sua própria razão. A Bíblia vai dizer o seguinte: que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Talvez Ruth tivesse um
um grau de suficiência intelectual que lhe permitisse ter muitas soluções. Mas, no entanto, a Bíblia diz que a sua sogra a aconselhou. E isso fez toda a diferença. Eu convido o grupo de louvor a se colocar atrás de mim. E talvez você não consiga entender os processos de Deus na sua vida. Talvez Ruth no seu presente também não conseguisse. Mas olha, preste atenção comigo. Se não houvesse fome em Belém, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilião não iam para Moabe. Se Malom não fosse para Moabe, ele não conheceria Ruth. Se Elimeleque, Malom e Quilião não viesse a falecer em Moabe, Noemi não voltaria para casa com a sua nora. Se Ruth não voltasse para Belém com a sua nora, ela não conheceria o seu resgatador e futuro esposo, Boaz. Se Ruth não conhece o seu futuro esposo, Boaz, ela não se casaria com ele. Desse relacionamento não nasceria Obed, filho de Ruth e Boaz. Se Obed não houvesse nascido, não nasceria Jessé. E se Jessé talvez não tivesse nascido, não nasceria o rei Davi. Às vezes, Deus nos guia por caminhos que muitas vezes nos levam a um não entendimento da vontade dEle. Mas, no entanto, o que a minha Bíblia vai me ensinar, e isso serve para todos nós, é exatamente o seguinte: os pensamentos e caminhos do Senhor são muito mais altos e maiores do que os nossos pensamentos e caminhos. Assim como a terra está o céu está acima da terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. E nós não entendemos o porquê. Mas fruto dessa desgraça toda veio gerar a genealogia da onde descendeu o rei Davi. E quer saber mais? Da genealogia de Davi nasceu Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Talvez você não entenda o porquê que você passa pelo aquilo que você passa, mas eu quero lhe dizer o seguinte: Deus tem um propósito em cada circunstância e situação que você possa passar na sua vida. E se você tiver um coração ensinável, Deus vai te ensinar uma importante lição, para que você entenda que a vontade dEle, ainda que muitas vezes nos frustre na nossa vontade, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé nesse momento. Mesmo sem entender os porquês, eu te convido a adorar. Mesmo sem entender os porquês, eu continuo te convidando a confiar nesse Deus. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Muitas lições nós podemos aprender no livro de Ruth, mas eu gostaria que você aprendesse uma lição muito maior com a sua vida, para que você não cometa mais os mesmos erros, mas pelo contrário, que você alinhe as suas direções e os seus caminhos à vontade do Senhor. Eu quero dizer, Deus tem um propósito na sua vida, e se você ainda não entendeu o processo, confia que Deus vai te levar a efeito para que a sua vontade se realize em você. Quem sabe de toda essa circunstância ruim que você está passando, não existe um projeto de Deus poderoso para impactar a nossa humanidade. Talvez você não saiba, mas do projeto do luto de Noemi e de Ruth nasceu Davi, nasceu Jesus. Porque Deus conta com aqueles com quem Ele quer escrever a história, e Deus está contando com você. Eu gostaria de convidar o pastor Márcio nesse momento a
esse processo de adoração juntamente com a igreja e que o Senhor aplique aos nossos corações a